E você falou tanto de Brasília sobre os pedidos, que muitos recorrem ao Legislativo. Favoritos para comandar a Câmara e Senado a partir de fevereiro, o deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre já adiantaram a definição dos principais cargos das mesas diretoras. Em ambas as casas, o PL de Jair Bolsonaro deverá assumir a vice-presidência, que tem a atribuição de definir a pauta de votações e comandar também as sessões na ausência do presidente. Já o PT, por sua vez, ficará com o terceiro e quarto cargo mais importante da mesa, que é a segunda vice e também a primeira secretaria. Já o comando das comissões deverá ser distribuído entre os partidos do Centrão. Segundo parlamentares, se os acordos forem seguidos, a oposição se fortalecerá no Congresso. Os governistas, no entanto, passaram a temer a perda de espaço após o embate entre as emendas parlamentares envolvendo o Planalto, o Judiciário e também o Legislativo. Realmente 2025 promete, não é mesmo, Mônica? Promete muitos pesadelos, é assustador. Começa esse loteamento de cargos, porque assim, a alocação de cargos para os diferentes partidos, conforme a sua representatividade, é totalmente natural e acontece em todos os parlamentos do mundo. Só que no Brasil, realmente fica essa sensação de um grande mercadão, de um loteamento em troca de quem dá mais aí, de pressões que não são nada republicanas, e é muito preocupante mesmo, porque esses cargos na mesa diretora trazem muita força. A mesa diretora do Congresso é quase uma prefeitura acontecendo ali dentro, lembrando que o Congresso Nacional, nós vivemos um sistema político onde o Congresso é que faz as regras do jogo. Todo mundo fala do presidente, todo mundo discute quem é o presidente, o chefe do executivo, mas pouco se olha para deputados e senadores e os líderes desse poder. Foco no Legislativo. Você que está aí assistindo neste dia 30 de dezembro, se lembrem quem você votou para deputado na eleição de 2022, se lembrem quem você votou para senador, sabe o que eles estão fazendo? Prestemos mais atenção no Legislativo, porque é aí que todas as grandes sacanagens acontecem. Em relação também a essas mudanças, desse jogo de cadeiras, pode, claro, haver mudanças nas comissões, que são extremamente importantes também, né, Rodolfo? Sim, com certeza, mas eu vou pegar a frase da professora Mônica Rosenberg, que foi muito feliz ao dizer que essa dança, esse loteamento aqui de cadeiras não é uma coisa que a política sempre faz isso, e desde que a política existe, sempre existiu esse loteamento, o que é muito ruim, né? A gente já viu aqui o Lula na semana passada, já conversando com o Mota, talvez para sinalizar ali uma trégua, porque o que a gente viu nos últimos 2 anos foi uma queda de braço, literalmente, com Arthur Lira. Diferente do Rodrigo Pacheco, por exemplo, que já foi um pouco mais flexível nas suas conversas com o presidente. Agora, o que ele espera do Davi Alcolumbre e também do Mota é um pouco mais de passividade e um pouco mais de entendimento, já colocando ali, dentro dos cargos mais importantes ali, o pessoal do PT. Então, é uma conversa que a gente vai ver ainda ao longo de 2025, que promete ser um ano emblemático. Valadão? É a linha de partida, para quem não sabe, é agora que começa toda a corrida para o pleito de 2026. Lá nas eleições, eles vão colher fruto daquilo que eles vieram fazendo aqui nessa reta final. Os 2 primeiros anos foi essa disputa de braço entre aí a Câmara e o governo, e a gente nota também que não houve aí muita flexibilidade, como o meu amigo aqui, Rodolfo, disse. Eu vejo que agora, desenhado essas comissões, desenhado quem serão as peças fundamentais, há de se abrir os olhos e ver o que realmente cada deputado, cada senador vai fazer para a população de modo geral, mas eu vejo aí que agora começa o grande loteamento, o toma lá da cá, o que o governo vai fazer para que os deputados abram mão em pautas que são realmente necessárias. Vamos ver aqui como vai ficar. Mas é claro, o Brasil ele vive disso. Ele vive dessa barganha, desse toma aqui que eu te dou ali. Tá assim, o próprio Flávio Dino está aí segurando coisas que já deveriam estar na ponta. E quem sofre é os municípios. Quem sofre é quem precisa, quem está lá na frente. Então eu vejo aqui que é só a linha de partida. Nós vamos ver muitas coisas ainda que vai chamar nossa atenção nesse caminho aqui desse Senado e dessa Câmara.
Henrique, em relação também a todas essas negociações entre legislativo e executivo, qual o principal ponto que você acha que vai mudar a partir de 2025? Agora, o grande desafio é o relacionamento com o Centrão, né? Se todas as comissões agora vão ser distribuídas entre os partidos do centro ou que compõem o Centrão, que também é uma noção que vai mudando, né? E mudou um pouco. Alguns partidos já saíram do que era chamado Centrão e agora foram para um outro lado aí do espectro. Mas agora, se as comissões vão ficar com o Centrão e algumas das vice-presidências vão ficar entre os partidos talvez mais aí posicionados no seu lado do espectro político, estamos falando aqui do PL, falamos também do PT e outros partidos, então a gente vai ver que vai voltar mesmo aquele sistema como já era tradicional do Congresso, né? E é uma característica muito forte também da gestão de Arthur Lira, que fez dessa maneira e que vai agora ser replicado no Hugo Mota, esse fortalecimento desse bloco central que é bem fisiológico. Então, o governo federal vai perder força, na minha opinião, porque justamente vai ter que dialogar com esses e agora o governo já não tem mais tanto recurso para tirar do bolso. As emendas parlamentares estão nas manchetes de todos os jornais, você tem inúmeros artifícios que poderiam ser utilizados que já estão agora debaixo da opinião do olhar próximo aí da população. Então, o governo já não tem tanta flexibilização, a economia também não está tão fácil para que o governo dê mais dinheiro ou faça mais trocas em troca de apoio dentro do Congresso. Então, vai ser bem difícil para o governo federal. Em relação às lacrações, vocês acreditam que vai mudar alguma coisa? Porque a gente vê muitos parlamentares vão lá, fazem vídeos, publicam nas redes sociais, lacram bastante, mas muitas vezes a efetividade sobre as ações, sobre os projetos implementados ou sobre as discussões acabam nem tendo um desfecho. Vocês acreditam que vai haver algum tipo de mudança? Quem quer se manifestar primeiro? Dona Mônica. Eu até não acho que a lacração é ruim. A lacração seria muito boa se ela viesse seguida de ação. Sim. O grande problema é a lacração sem nenhum tipo de atuação parlamentar, sem efetividade. E às vezes nem é nas redes sociais, dentro do próprio Congresso, na tribuna, vão lá e falam, mas na hora de votar, na hora de discutir projetos, na hora de criar projetos com base em dados, em evidências, não é isso que a gente vê. O que a gente está vendo é uma energia gigante sendo gasta nessa discussão das emendas que a gente vai falar já e muito pouca efetividade em resolver os problemas do brasileiro. Pouco foco e pouca prioridade. É lacrar sem ação, né? Só lacra. Lacrar, só lacrar. Não lacra aquilo tudo, fecha. É sem ação. É que a gente volta a falar novamente, porque o Brasil ele precisa de um plano realmente de execução. Aonde queremos chegar? O que o Brasil precisa? Qual que é a prioridade principal do nosso país? Aonde está ainda a nossa economia? 30 anos do Plano Real e ela não acabou com a diferença social. Não acabou com os problemas sociais que nós temos no nosso país. Mas isso o Plano Real não veio para acabar com a diferença social. O Plano Real veio acabar com a inflação. É que não teve tempo de executar ele inteiro. Porque o próprio Fernando Henrique Cardoso admite isso, que ele não conseguiu fazer todas as implementações, principalmente nas reformas tributárias e social. Então, não adianta, gente. É matemático os nossos problemas. Nós temos que gastar menos como governo, fazer mais com menos, tá? Para ser efetivo, para ser eficiente. Nós temos uma máquina totalmente ineficiente, precária. Nós estamos falando aqui de falta de estrutura para a segurança pública, mas essa é só uma das situações precárias que nós temos no nosso país. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas ainda sem saneamento básico. Então, se fosse para pegar qual é o problema maior que nós temos no nosso país e atacar, eu acredito que aí você dá um direcionamento. Mas isso vem da liderança lá de cima. Ele não tem essa estratégia. Desde quando começou o governo do PT, nós sempre apontamos aqui nessa bancada que falta pessoas técnicas que ele não colocou desde o começo do seu governo. Olha aí o que está acontecendo com a nossa economia. Olha quem é o nosso ministro. Então, tudo isso vai mostrando a cara do Brasil e vai ficando caro, vai ficando difícil, porque a velocidade com que as coisas mudam, a velocidade como tudo ao nosso redor está numa rapidez, numa velocidade enorme, o governo não é capaz de acompanhar. Aí vai copiar modelos europeu, modelo americano, sem ter a estrutura que eles deram antes. Então, infraestrutura, educação, né, virar a pirâmide do investimento na educação, colocar mais na escola de ensino básico, fundamental,
para mudar o pensamento e mudar as ações. É isso. Ó, eu preciso fazer um adendo no que você falou aqui, meu amigo Valadão, porque esse programa, por exemplo, Linha de Frente, dificilmente um deputado está nos assistindo agora, alguém lá de Brasília, do alto escalão, está nos assistindo agora. Mas você que está em casa, que é motorista de Uber, você que é dona de casa, você que é um trabalhador comum, um trabalhador convencional que paga seus tributos, está nos assistindo. Então, a gente tem que fazer um alerta aqui sobre tudo isso que a gente está falando. Onde que vai te afetar? Afeta, porque, como diz o David de Tarso aqui, essas pessoas que lacraram para conseguir o seu voto são as pessoas que, de fato, agora têm que fazer alguma coisa por você. Por exemplo, se você votou naquele deputado que só apareceu no momento para te entregar uma cesta básica ou para colocar graminha sintética no seu bairro, é hora de você cobrá-lo, porque ele vai ter que se filiar em algum momento, ele vai ter que, ou se ele é de direita, ele vai ter que se filiar com o pessoal do centro, porque é o centro quem domina. Todas as nossas decisões políticas são passadas pelo centro. Não acha você que as decisões são tomadas pela esquerda ou pela direita? Exato. Tanto a esquerda quanto a direita tem que se filiar, tem que se juntar com o pessoal de centro. E quem é, de fato, aquele deputado ou aquele político que você votou? Porque agora é a hora da gente assumir uma meia-culpa aqui e não só jogar a culpa no governo todo momento e vomitar as coisas aqui como no governo, porque nós temos o poder de voto, o poder emana do povo. E se a gente fez um voto consciente, tudo bem, vai estar legal agora, porque está vindo duas pessoas agora para duas casas de suma importância no país, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. E você votou nessas pessoas. Você votou nessas pessoas estarem fazendo uma política que você quer agora, a política pública que você quer agora. Votou para essas emendas parlamentares chegarem na UPA que você faz, que você provavelmente não tem um convênio, eu falo com você que não tem um convênio, que depende de um hospital público municipal. As emendas parlamentares têm essa destinação para a saúde pública. Você sabia disso? Que agora é a hora de você cobrar as pessoas que vocês votaram? Por isso que é tão importante a gente estudar sobre política e não ficar convencido quando um político pega uma câmera e sai lacrando. Ai, que eu vou fazer isso, que eu vou levantar essa pauta, e sai amarrando um monte de pauta aqui, querendo simplesmente o seu voto. Então, é hora da gente agora colocar a mão na consciência e pensar, porque tudo isso que está sendo feito, como o Valadão diz aqui, já é uma pré-campanha para 2026. É isso aí. E as bases estão se fortalecendo, né? Muitos políticos também participam de inaugurações de creches, de UBS, hospitais, então o período realmente é esse. E essas mudanças na casa, elas são extremamente importantes nessas articulações que tem nos bastidores. Só que uma coisa também que não pode acontecer, e a gente vê acontecendo, é que tem projetos que são viáveis, mas, por exemplo, se foi o fulano que sugeriu, não, ele é de um partido que não compactua com o meu, então eu não vou aprovar essa pauta, não vou votar a favor, porque senão eu vou estar dando margem para a minha narrativa e não se preocupando propriamente com o país. Exato. Isso, infelizmente, acontece bastante também, né? Exatamente, o que é muito ruim, porque a pessoa que está ali governando, a pessoa que foi votada, ela não vai só para ela não vai governar só para quem é de esquerda, não vai governar só para quem é de direita, ela vai governar para uma população inteira. Então, se o projeto for um projeto bom para o povo, independe dele ser de direita, de esquerda ou de centro, ele tem que ser votado a favor do povo. Pode falar, Mônica. Tem um dado que saiu hoje aí num portal falando da quantidade de promessas que os prefeitos cumpriram. Não chegou a 50%. Dá 45% mais ou menos de promessas cumpridas pelos prefeitos. Então, assim, os políticos prometem muito, falam muito, mas é importante que nós, como eleitores, façamos o nosso papel. Tem que pesquisar, tem que saber quem é, tem que ver se ele vai te representar. E outra, eu fui candidata a deputada, eu rodei cidades onde as pessoas diziam, gostei das suas propostas, gostei da sua postura, mas eu não vou votar em você porque eu vou votar no Zezinho aqui que trouxe emenda para a nossa cidade. Então veja como o ciclo se fecha. As pessoas votam no deputado que leva emenda e depois nós estamos vendo que essa mesma emenda serve para perpetuar no poder pessoas que não nos representam mais. Então atenção, é na urna que a gente vai fazer mudança.